Olá, meu povo! Bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para as nossas vidas. Fica comigo, dentro de instantes nós vamos refletir sobre a palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. O nosso tema de hoje, o poder para salvar. O nosso texto está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 13 a 17. Acompanhe comigo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Temos, portanto, a carta aos Romanos, que é um tratado teológico que expõe sobre o plano glorioso da redenção. Adão e Eva foram o cabeça da humanidade. Eles caíram querendo viver independente de Deus e nós também caímos com eles. Em Jesus Cristo, indo à cruz, como nosso fiador, nosso resgatador, nós fomos, portanto, resgatados por eles. A morte de Cristo ela foi substitutiva, portanto, ele foi no teu lugar, no meu lugar, né, e pagou a dívida, satisfez plenamente a justiça de Deus, cumpriu totalmente a lei que nós transgredimos, né? Então, quando nós cremos, nós somos unidos a Cristo, morremos com Ele, e ressuscitamos também com Ele. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Deus, com a graça do Senhor, uma vida livre de qualquer condenação. Por isso, aos Romanos vai declarar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa carta também ela deu origem à Reforma Protestante. Martinho Lutero, quando tomou o conhecimento da carta aos Romanos, teve o seu entendimento, seus olhos abertos, uma nova mentalidade, e isso foi uma bênção para toda a humanidade, né? Eu quero chamar a sua atenção no ponto quando o apóstolo Paulo fala que é devedor. O apóstolo, ele manifesta o desejo de ir ter com a igreja em Roma. Ele vai dizer, queria muito ir ter com vocês, mas eu estou sendo impedido, né? Ele fala também que ele é devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes, né? Então, ser devedor se dá quando uma pessoa tem o dever de entregar algo para alguém e não entrega. Ela diz, estou te devendo tal coisa que eu ainda não te entreguei, mas pertence a você, né? E tudo. A outra questão também é quando a pessoa recebe um valor para passar para alguém e ainda não passou. Então, ela sabe que precisa entregar um valor para alguém que não entregou. Portanto, o apóstolo Paulo, ele sabe que recebeu um valor imensurável, um valor, né, que não pode ser medido, mais precioso do que ouro, do que prata, e que ele precisava passar para as outras pessoas, né, para entregar a outros. Então, ele sabia que havia uma ordem de Jesus dizendo, agora vocês vão pelo mundo todo, vão pregar o evangelho a todas as pessoas, quem crê, né, vai ser salvo e tudo. Então, por isso ele disse, eu sou o devedor. Então, assim, eu e você também, nós que recebemos o Evangelho, o poder, né, que o Evangelho tem para salvar, curar, restaurar, nós devemos entregá-lo a outras pessoas, a tantos quantos nós pudermos alcançar. Quando nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho, nós recebemos juntamente com esse poder uma ordem para entregá-lo a todos e todas até os confins do mundo. Então, no nome do Senhor, eu chamo a sua atenção. O apóstolo Paulo disse, eu sou o devedor, eu e você também somos. Nós precisamos transmitir esse evangelho para a glória de Deus. O outro ponto que eu quero chamar a sua atenção
é quando ele expressa: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? O Evangelho é o poder de Deus. Ora, o nosso Deus é onipotente. Significa o quê? Que ele tem todo o poder. Portanto, a Bíblia nos revela que o Evangelho é o poder do onipotente. Então, isso nos revela, nos diz que ninguém pode resistir a esse poder. Portanto, entregue esse Evangelho sem medo, né, porque ele tem o poder para salvar. Quando uma pessoa recebe a revelação do Evangelho de Jesus Cristo, ela está recebendo o único poder capaz de salvá-la do pecado. É uma questão muito linda, vamos dizer, quando ela recebe esse poder, é como abrir a porta do céu a alguém que está perdido na escuridão. É também a vida sendo oferecida a uma pessoa que está morta. Imagina você visualizar alguém morto e ter ali a vida oferecendo. Isso acontece no mundo espiritual, quando alguém recebe o Evangelho, né? É um poder que tira da pessoa, né, o poder da morte e oferta-lhe a vida da eternidade. Então é algo muito lindo, muito forte, né? Esse poder livra o homem e a mulher da condenação eterna, né? É uma questão muito forte que eu preciso até chamar a sua atenção. O poder do Evangelho livra a pessoa da condenação eterna. O poder do Evangelho não livra ninguém de sofrimentos passageiros, sabe? Nos sofrimentos passageiros nós somos aperfeiçoados. Mas o poder do Evangelho livra da condenação eterna, do sofrimento eterno. E isso nós temos que ter claro. Muitas pessoas estão correndo atrás para não passar por sofrimentos passageiros, né? E não estão lembrando do sofrimento eterno, da condenação eterna. O poder do Evangelho livra da condenação eterna, né? Nós temos que ter claro isso no coração. Salvando a pessoa das coisas do passado, das coisas do presente, das coisas do futuro, porque é o poder de Deus para salvar plenamente o ser humano. Semelhante ao apóstolo Paulo, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E aqui eu chamo a sua atenção porque nós percebemos que há 3 tipos de pessoas que estão caminhando no meio da igreja. Primeiro, são aquelas que são vergonha para o Evangelho. Não é que ela se envergonha do Evangelho, mas ela é uma vergonha para o Evangelho. Por quê? Porque essas pessoas se declaram de Cristo, né? Elas dizem: eu sou de Cristo, mas não têm testemunhado esse poder que livra do pecado. Estão envolvidas com o pecado o tempo todo, né? Elas não têm testemunhado ao mundo esse poder que transforma caráter. Elas têm negado a eficácia da palavra de Deus, causando escândalos e fazendo o nome de Jesus Cristo virar chacota na boca dos incrédulos, né? É um tipo de pessoas que são vergonhas para o Evangelho. Outro tipo de pessoas são aquelas que de fato se envergonham do Evangelho. Conforme o apóstolo Paulo diz o contrário: eu não me envergonho. Tem gente que poderia dizer: eu me envergonho do Evangelho, né? Porque ela de fato se envergonha, ela nunca declara que é de Cristo. São pessoas que são agentes secretos, né? Ninguém sabe que ela é do Senhor, que ela segue o Evangelho, que ela recebeu o poder do Evangelho. Muitas vezes pessoas estão sofrendo do lado dessa pessoa, no trabalho, na faculdade, na escola, dentro da sua família, mas ela tem vergonha de declarar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Ela tem vergonha, né? E então ela não manifesta o poder do Evangelho para tirar a pessoa do império das trevas e dar a ela uma viva esperança. Então ela perde muito essa oportunidade. E o outro tipo de pessoas são aquelas que de fato não negam o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder da palavra, nem negam a eficácia do Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas, elas vivem em santidade, elas sabem que são devedoras e tomam providências em relação a isso, né? Porque sabem que receberam um valor altíssimo e precisam entregar esse valor a todas as pessoas que puderem, sejam pessoas sábias, sejam pessoas ignorantes, sejam brasileiras, sejam de outras nações, elas estão prontas, como o apóstolo Paulo diz: quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho a vocês, né? Então esse também
é um tipo de pessoas. Eu espero que você se enquadre na pessoa que não se envergonha, né? Mas se você se enquadra, se você tem envergonhado o evangelho por falta de testemunho, é tempo, Deus está chamando você para alinhar a sua vida. Se você é tímido e tímida, saiba que o Senhor nos deu o espírito de ousadia, de intrepidez, Ele não nos deu o espírito de vergonha. Então ore sobre isso, porque o Senhor está nos chamando para um novo tempo, né? E se você é aquela pessoa que não nega o poder, e eu espero que você seja, ore ainda mais para ser fortalecido muito mais no poder do Senhor. Chamar a sua atenção também para o ponto quando ele diz que é de fé em fé, que a justiça de Deus vai se revelando, porque o justo vive por sua fé, né? Nós percebemos, portanto, que a palavra de Deus nos declara que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê. E é necessário nós entendermos que a justiça do Senhor ela vai se revelando de fé em fé, porque são pessoas diferentes, em lugares diferentes, creem de uma forma diferente. Eu acreditei por causa disso, eu por causa disso, eu porque tive uma experiência real com o Senhor, mas eles vão crendo, por isso é de fé em fé. Agora tem uma coisa muito linda que eu e você precisamos saber, amados, que a nossa fé é uma herança. Nós herdamos a fé, nós somos a continuidade da fé daqueles e daquelas que viveram por fé desde Abel, que agradou a Deus, que soube ter um relacionamento correto com Deus. Então nós herdamos a fé de Abel, a fé de Abraão, a fé de José, a fé dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos da igreja primitiva, nossos irmãos e irmãs que viveram antes de nós. Foram homens e mulheres que tiveram um relacionamento correto com Deus, eles tiveram um relacionamento correto com o mundo e nisso eles deram um bom testemunho sobre todas as coisas. Nós temos algo em comum com eles. E sabe o que nós temos algo em comum? A fé, a confiança que nós temos em Deus e também nas suas promessas, né? Quem tem fé, olhe bem para mim, quem tem fé tem uma confiança inabalável em Deus. Então a fé é uma herança, você tem que conhecer a palavra de Deus para dizer que tem fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, né? Ninguém pode dizer eu tenho muita fé em Deus se a pessoa não conhece as Escrituras, é necessário conhecer. Amados, veja bem, é necessário nós entendermos que esses homens e mulheres são chamados de heróis da fé, são citados no livro, na carta aos Hebreus, né? Porque eles creram e por isso, por essa fé, eles se tornaram pessoas fortes. A palavra de Deus diz que eles venceram fogo, que eles receberam promessas, que eles tiveram filhos ressuscitados pelo poder de Deus, que eles eliminaram gigantes, que da fraqueza eles tiraram força, que eles suportaram escárnios, açoites, algemas, prisões, foram muitas vezes apedrejados, foram provados, foram cerrados ao meio, muitos deles foram mortos ao fio da espada. Em muitos momentos eles foram peregrinos, foram necessitados, eles andaram afligidos, maltratados, né? Eles foram errantes pelo deserto, errantes pelos montes, muitas vezes estavam dentro das covas, andaram pelos antros da terra, homens dos quais o mundo não era digno deles. Então essa é a nossa herança de fé, pessoas que em tudo isso que eles suportaram, obtiveram um bom testemunho e um relacionamento correto com Deus, um relacionamento correto com o mundo. Essa é a nossa herança. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus a todos que creem. E essa é a fé herdada dos nossos irmãos e irmãs que tiveram um relacionamento correto com Deus e o mundo e obtiveram um bom testemunho, né, para a glória de Deus. Eu concluo dizendo a você que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não duvide, pense na pessoa mais difícil. O Evangelho tem poder para salvá-la e transformá-la, né? Nunca se envergonhe desse Evangelho, entregue-o a todos que você puder. É a fé que ativa o poder do Evangelho sobre a pessoa que creu. Essa palavra de Deus é para que você creia e pela fé no Filho de Deus você viva, porque Ele tem poder para salvar. Em nome de Jesus eu te abençoo com essa palavra, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo eu abençoo cada pessoa, esse homem, essa mulher que ouve essa palavra neste dia e nesse momento. Que o poder dessa palavra
Pai, restaure, salve, transforme, gere uma fé poderosa, dê ânimo, dê ousadia e intrepidez para entregar o Evangelho a todas as pessoas, para a glória do Teu santo nome. Eu oro agradecida e abençoando no nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para sempre. Amém? E graças a Deus. E o Senhor te abençoe e te guarde, e até a nossa próxima palavra oportuna.